Alô Alberto, Olá, Alberto, cá Tiago. estamos. Olá Alberto, cá estamos para mais uma lenga-lenga do costume. Desta vez é a número 42. Esta lenga-lenga está a ir para o ar na terça-feira, dia 25 de Abril, pelas 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, mas temos que fazer desde já a ressalva de que estamos a gravar a lenga-lenga no domingo, dia 23 de Abril, por questões, enfim, Porque de 25 de Abril estaremos a festejar, de naturalmente. festejar, e portanto exatamente nas ruas, e nas ruas não é tão bom para gravar este tipo de podcast. Portanto vamos especular, vamos falar do que já se sabe em relação às comemorações do 25 de Abril e vamos aventar hipóteses sobre coisas que porventura poderão suceder. Não sem antes agradecermos o apoio que, como sempre, o Azeite Talismã dá à Lenga-Lenga do Costume, e lembrar-vos também que podem seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, também em podcast, em Google Podcast, Spotify e Apple Podcast. No canal do YouTube, carreguem na campainha para subscrever. Nós não atendemos, como sempre, mas carrega a mesma na campainha. Nós vamos partir do princípio que é aquela malta que quer ensinar-nos coisas sobre a Sentinela ou assim, que não digo que não sejam interessantes, mas de facto não vamos atender, até porque é domingo, estamos a gravar isto todo domingo e não é um bom dia. Alberto, vamos falar do 25 de Abril, 25 de Abril de Sempre. 2023, 25 de Abril sempre, 49 anos se festejam este ano sobre o 25 de Abril de 1974, portanto é praticamente meio século de democracia, meio século de sucesso, meio século de progresso. Alberto, é meio século também, quase meio século, celebrado com a presença de Lula da Silva. É um 25 de Abril muito animado, há muita coisa para falar sobre esta data, também porque há não muitos dias celebraram-se os 50 anos, aí sim os 50 anos do Partido Socialista. São só celebrações, e boas. Das boas, e portanto boas. nós vamos Então vamos amalgamar se calhar isto tudo num grande tema, que é no fundo a festa da democracia portuguesa, com a presença de grandes democratas, neste caso sul-americanos, como o senhor Lula da Silva. Por onde começar a falar disto, Alberto? Para já queria corrigir-me, não dar a entender que acho 25 de Abril uma data propriamente sinistra. A ideia de algumas pessoas que fizeram o 25 de Abril é que era sinistra, ou de algumas pessoas que se aproveitaram do 25 de Abril. A ideia de ter havido um golpe de Estado, que é o que tecnicamente aquilo foi, para depor uma ditadura, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Essa é a parte muito agradável. Essa é a parte boa. Agora, dali havia muita gente com ideia. Quase cada pessoa que esteve envolvida mais diretamente naquilo tinha uma ideia diferente para o que isto devia ser. E algumas ideias não foram nada agradáveis. Com a agravante de que aliás, talvez não seja muito surpreendente, com o agravante de quem tinha mais afinco, digamos assim, em fazer prevalecer as suas ideias, provavelmente era quem estava efetivamente mais politizado à esquerda. Sim. E mais extremado e mais respaldado, até porventura, em regimes que tinham o interesse de implementar em Portugal, na ponta ocidental da Europa, um regime comunista. Sim, e que numa primeira fase, como tinham essa politização, tinham mais força, não é? Numa primeira fase, aquilo correu-lhes melhor. Correu melhor mais à esquerda do que a quem estava, quem não era de uma coisa nem de outra, aquelas pessoas que estavam apenas preferiam viver em liberdade do que em ditadura, sim, mas ou justamente porque preferiam viver em liberdade do que em ditadura. Não queriam trocar uma ditadura como a salazarista, como o Estado Novo, que era uma ditadura, por uma ditadura provavelmente pior, mais violenta, como seria uma ditadura de inspiração soviética, não é? Sim. Com certeza. E havia gente que não, e essas pessoas que não queriam uma coisa nem outra não estavam propriamente tão politizadas, tão conscientes, digo eu. Pois estão preparadas, se calhar, para ter que gerir o dia a seguir, digamos assim, não é? Não, exatamente. Enfim, e isso permitiu que, de facto, durante mais de um ano, o país vivesse num estado de grande instabilidade, que com alguma facilidade nos poderia ter, de facto, encaminhado numa direção um bocadinho diferente daquela que... Sim, ou numa hipótese intermédia, que era uma guerra civil, que foi o que chegou a ameaçar, a certa altura.
Pois, exatamente. E já que vamos falar também do aniversário do PS, é justo lembrar, e porque mesmo os relógios parados acertam 2 vezes por dia, o papel que o PS teve, por convicção ou por taticismo ou por estratégia, vá. Exatamente, também acho isso. Sim, o também tenho papel essa dúvida, sempre tive essa dúvida. Pois, sim, o papel que o PS teve ainda assim nessa altura, no sentido de evitar essa deriva para a extrema-esquerda que o país poderia tomar, opondo-se aos interesses e aos objetivos do Partido Comunista Português, que com uma representação que depois se comprovou em eleições ser sempre razoavelmente pequena, Pelo menos para as expectativas, não é? Deles, pelo menos para as expectativas deles. Depois acabava, lá está, por força de uma organização interna provavelmente mais estabelecida e de eventuais apoios externos, ter uma prevalência e um peso objetivo. A organização era incomparável, claro, o PCP tinha décadas de experiência, não é? O PS tinha-se formado no ano anterior, o PPD, na altura, foi formado, e o CDS foram formados ali de repente, para não falar para os outros partidos todos, que aquele de início havia para aí dezenas de partidos e organizações de extrema-esquerda, mas não sei o quê. Mas para falar dos partidos com representatividade, não é? Ao passo que o Partido Comunista vinha sonhando já há décadas, a partir de 1917, pelo menos com a implantação em Portugal de um sistema de alguma forma parecido. E havia democratas no PS, também é preciso também dar o seu dono. Naquelas pessoas que formaram o PS, nos fundadores do partido, havia pessoas que eu estou convencido que eram genuinamente democratas, sim. Sim, e com a perspectiva... Outros que vinham do comunismo e, portanto... Pois. Bem, isso não vamos por aí, porque se vamos para os que vieram do comunismo, começando em Durão Barroso e acabando... Isso é metade do país, mas alguns, pronto, vamos dar o desconto à juventude, não é? Não, claro, exatamente, os desvarios da juventude e da adolescência acaba por ser, naquele contexto acaba por ser... Sim, é diferente um miúdo de 17 ou 18 anos, ou 19, na universidade, dizer-se maoísta. Só porque uma vez disse maoísta, depois de uns copos, exatamente. Num acampamento do Bloco. Pela vida fora é diferente, pela vida fora depois manter isso é outra coisa. É aquela muitas vezes louvada coerência, que no fundo nessas circunstâncias o que é relevante não é a coerência, é mesmo na melhor das hipóteses a resinguice ou a mera parvoíce e honestidade intelectual. Coerência podemos louvar praticamente todos os grandes ditadores sanguinários ao longo da história eram bastante coerentes, normalmente. Sim, é verdade, sim. Todos, sim, é uma coisa que os une a todos, certamente. Não há nenhum que não fosse coerente e normalmente depois acabam também de forma bastante coerente. De forma bastante coerente acabam todos de modo deprimente e normalmente atrelados a uma pick-up a serem passeados pelos centros das cidades. Essa foi a Gaddafi, lembraste do Gaddafi? Sim, lembrei-me do Gaddafi, enfim, Saddam Hussein também acabou como acabou, mas o Gaddafi foi esse tipo de situação. Bom, o 25 de Abril, este ano, Alberto, e nós, lá está, nós não estamos totalmente em cima do assunto porque estamos a gravar um pouco antes, portanto, pode dar-se o caso de, entretanto, Lula da Silva ter prestado declarações pedindo desculpa por tudo o que disse no passado e demonstrando-se, enfim, um verdadeiro democrata, mas até ver a polémica em torno do 25 de Abril, a grande polémica é de facto a presença de Lula da Silva, na sequência de declarações de Lula da Silva em relação ao conflito, à invasão da Ucrânia pela Rússia, nomeadamente, e de como isso coincidiu com esta vinda a Portugal. Alberto, o que é que é uma surpresa para ti, esta posição de Lula da Silva? Tu fizeste, deixa-me só dizer, desculpa, tu noutro fórum, mas um fórum também que nos é muito querido, tu elencaste um conjunto de posições de Lula da Silva ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, enquanto presidente do Brasil. Sim, desde que ele foi eleito presidente pela primeira vez, sim, 2003. Sim, eu acho que era interessante também trazer isso à baila, porque para falarmos um bocadinho daquilo que é a percepção que eu acho que a generalidade dos portugueses, tenho quase a certeza que a generalidade dos portugueses tem em relação ao Lula da Silva e aquilo que Lula da Silva é, efetivamente, e talvez seja interessante. Contaram-me que eu não vi, de facto não vi, mas contaram-me que há 2 dias ou 3, não sei, foi na quinta-feira passada ou na sexta, que a SIC Notícias passou uma espécie de documentário sobre o Lula absolutamente,
geográfico, no sentido de veneração de um santo. Ou seja, um documentário que faz tábua rasa daquilo que é o senhor Lula real. Lula Santeiro, uma espécie de Lula Santeiro. Lula Santeiro, como aquela novela, não é? Roque Santeiro. Roque Santeiro, não é? As pessoas estão neste momento, neste momento a voz corrente é que o Lula, apesar de tudo, reconheceu que a invasão da Ucrânia é uma coisa má e isso, pelos vistos, anula o que ele tinha dito antes sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre a invasão da Ucrânia. Não anula, primeiro, e depois não anula nada do que Lula disse durante a vida toda. A vida toda, e não estamos a falar do Lula aos 20 anos, lá está, não estás delírios da juventude, um Lula sindicalista, um Lula ainda operário, totalmente formatado pelo marxismo-leninismo. Não, Lula, presidente do Brasil na presidência anterior, não desta eleição, o Lula elogiou, visitou, confessou adoração por tudo que é ditador sanguinário, como se disse há um bocado, disponível. Desde o Assad ao regime dos ayatollahs no Irão, Fidel Castro nem se fala, Chávez, Maduro, o Ortega da Nicarágua. Onde há um ditador, o senhor Lula, a única ditadura que o senhor Lula combateu e foi contra, pelo menos, combateu, não teve grande idade para isso, mas ainda teve idade, peço desculpa, mas foi contra a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira, que depois terminou ali por volta, sei lá, do início dos anos 80, já não. O que parece um bocadinho incoerente, mas nos leva outra vez a se calhar àquela questão relativamente ao 25 de Abril também, não é? Que é com que interesse, no caso do 25 de Abril, comentámos nós com que interesse é que o PCP combatia a antiga ditadura, com que objetivo, não é? Com o objetivo de instaurar que tipo de regime? No caso brasileiro, o contraste talvez não seja tão grande, porque, quer dizer, a ditadura militar brasileira era muito mais violenta que a ditadura salazarista, claro que é. E o Brasil, que tem jeito para escolher presidentes, chefes de Estado, teve até agora um presidente que, pelos vistos, simpatizava abertamente com a ditadura militar brasileira. Portanto, eles têm jeito para escolher. Nisso herdaram o jeito que nós temos, mas em pior. Aprimoraram um bocadinho. Aprimoraram ainda um bocadinho. Mas o senhor Lula passou a vida a elogiar ditadores. Agora não interessa se ele faz um certo recuo em relação à invasão da Ucrânia e do Estado da Rússia, ou se ele apenas mostra apreço pela Rússia por dependências energéticas e trocas comerciais, importações e exportações. Tudo bem, isso pode ser verdade, mas o senhor Lula, que eu saiba, o Brasil não tem necessidade de, nem em todos os países que existem esses ditadores, esses regimes brutais que o senhor Lula elogia abertamente, têm relações particularmente determinantes do ponto de vista comercial para o Brasil, não é? É mesmo simpatia ideológica. Sim, a Rússia, como diz, a Rússia aparentemente tem essa relevância comercial por exportar para o Brasil. E ele até podia estar a fazer um esforço diplomático. Ele, no íntimo, no coraçãozinho do senhor Lula, ele abominava a invasão da Ucrânia, mas por questões de diplomacia, manter as relações comerciais intactas e tal, fazia este esforço, este ato de alguma hipocrisia, que é natural. Mas não é nada disso, o homem sempre gostou de ditaduras, o homem não gosta de democracias, não gosta da União Europeia, incluindo Portugal, pertencemos à União Europeia, ele atacou a União Europeia nesta questão, por exemplo, da Ucrânia, não gosta nitamente dos Estados Unidos, nunca gostou, claro. Aquela matriz comunista, não é? Exatamente, sim, isso é parte da base da formação. Claro, por isso o senhor Lula é vendido como um sujeito simpático, bem intencionado. Isso é que é realmente impressionante, é que a distância entre a percepção que eu acho que a esmagadora maioria dos portugueses tem de Lula da Silva, criada pela comunicação social portuguesa, não só, mas neste caso pela portuguesa, a distância entre essa percepção que temos de Lula da Silva e aquilo que ele efetivamente representa, consubstanciado nesses exemplos todos que deste de apoio a regimes, todos eles sem exceção execráveis. Tiago, desculpa, nós vimos na eleição brasileira agora recente, vimos até alguma direita portuguesa, direita moderada, direita civilizada, reconhecer que entre Bolsonaro e Lula, antes de Lula, apesar de tudo... Sim, ninguém reconhecia, quer dizer, com a exceção expectável, eventualmente, do Chega, ninguém hesitava a ter que optar nesta eleição brasileira. Acho que ninguém no espectro político português hesitava em escolher Lula a Bolsonaro. E se não partilhasses dessa posição, em público, serias insultado por toda a gente, porque eras um perigoso fascista e não sei o quê. Eu não tenho qualquer simpatia pelo senhor Bolsonaro e nunca,
não estou a ver nenhuma situação em que eu votasse nele, a não ser que me apontassem uma arma e me obrigassem a escolher entre o Sr. Bolsonaro e o Sr. Lula. Eu provavelmente votaria no Sr. Bolsonaro, porque o Sr. Bolsonaro não parece regular bem da cabeça e não tem grandes credenciais democráticas. Apesar de tudo, ainda não elogiou tantas ditaduras, menos provas dadas, não roubou tanto quanto o Sr. Lula, que se saiba, se calhar roubou mais, mas para já que se saiba não, e não elogiou tantas ditaduras quanto o Sr. Lula, não tem um currículo tão vasto, até agora que eu conheço elogiou a ditadura brasileira, que já não abona em favor dele, mas... Sim, e depois tem aquele grande contra, como dizias, para adeptos do Lula e para a comunicação social europeia e portuguesa especialmente, aquele grande contra da proximidade aos Estados Unidos da América, que ao mesmo tempo enfim, na cabeça dele não será contraditório eventualmente com essa saudade da ditadura brasileira, mas que na verdade é bastante contraditório. Mas de uma forma ou de outra, Lula parece também querer estar na vanguarda desta nova ordem mundial, não é? Parece porventura querer ir um bocadinho na onda desta ascensão da China e da Rússia que vimos ainda há pouco tempo naquela cimeira entre a Rússia e a China, com o Putin entre um quadro mundial liderado por potências ditatoriais e um quadro mundial liderado por uma potência capitalista e liberal, no sentido relativo do termo, não é? Sim. O Sr. Lula não hesita. Não hesita, e isso não é absolutamente surpreendente, é mais surpreendente que indivíduos como o Macron, por exemplo, também pareçam, na melhor das hipóteses, hesitar um bocadinho, mas tender também para este fascínio pela capacidade de Estados como a China, nomeadamente, gerirem com pulso de ferro as suas economias e as suas sociedades, e isso fala ao coração destes líderes. Fala, o Lula disse aqui há uns tempos, quando foi... Eu acho que já foi a respeito da Covid, mas não quero enganar, mas a propósito do regime chinês disse que era notável, ele estava nitidamente fascinado pela capacidade que a China tinha de obrigar os cidadãos a fazer o que o Estado queria. Nem que fosse pelos métodos mais brutais. Exatamente, é aquilo. Isso é o que o Sr. Lula quer, é o que ele gosta de facto, é o que ele conhece. É isso que nós já falámos aqui várias vezes sobre isso, mas eu acho que essa é a distinção fundamental entre políticos. Há dois tipos de políticos. Há aqueles que querem concentrar poder, que querem reunir cada vez mais poder em si próprios e nos organismos que tutelam, e há aqueles que estão mais interessados em delegar, digamos assim, em abrir mão desse poder e delegar aos cidadãos a capacidade de decidirem mais coisas. Estes segundos políticos são mais raros, Tiago, muito mais raros. Muito mais raros, por isso é que eu acho que é nunca de esquecer e temos que relevar sempre a experiência norte-americana, porque provavelmente foi o único momento facilmente identificável na história em que houve um conjunto de políticos que decidiu construir um país os Founding Fathers, sim. Em cima da ideia de não concentrarem demasiado poder. Washington podia ter sido um super imperador de todo o território norte-americano e optou por um sistema de governo, por um sistema de gestão, digamos assim, do país que tinha a preocupação, e tem em boa medida essa preocupação, de delegar esse poder, de criar os chamados checks and balances, não é? De criar formas do poder se controlar a si próprio. A própria essência do federalismo também, que lá funciona de facto, ainda funciona. Exatamente, e os Estados entram na questão exatamente naquela questão sempre tão polémica das armas e por aí fora, que é uma componente, que é na gênese uma componente fundamental desse modelo político, ou seja, ok, nós agregamos este conjunto de Estados num regime federal, mas para evitar que este regime federal, por força de ter um exército comum que nos defenda a todos, mas que exerça demasiado poder, ou um poder até despótico sobre cada um dos Estados tem o direito de ter a capacidade de reunir, por força de ter armamento e de poder ter armamento, de reunir uma força que consiga combater esse Estado Central. E, portanto, é um bocadinho contra esta ideia que a generalidade dos políticos caminha, e o Lula é um bom exemplo disso, ou seja, é a concentração do poder no sistema político, num sistema político centralizador, face a um sistema político em que é dada mais liberdade às pessoas. Sim, basicamente é isso. Imagino que as pessoas estejam algumas pessoas a ver isto e a pensar naquilo que nos Estados Unidos não é assim, ou não correu como os pais fundadores gostariam.
mas isso essa não é exatamente a questão, embora seja uma questão que pode ser tratada. Agora, uma coisa é a ideia que se tem, é o desejo dos líderes políticos, e o desejo dos Founding Fathers, a intenção era notável. Para a época, sobretudo, e também na nossa época, continua a ser notável. A ideia do senhor, ou seja, os Estados Unidos são piores, de certeza, do que aquilo que os Founding Fathers imaginavam, num certo sentido. As coisas não correram da forma ideal. O Brasil, apesar de tudo, é melhor do que o senhor Lula imagina, do que o senhor Lula gostaria. Sim. A questão é essa. Pois, só na medida em que, e por isso o fascínio por países como a China, só na medida em que ainda não conseguiram dar os passos suficientes para que o Estado tenha ainda mais poder de controlar a vida das pessoas. Pois, apesar de tudo, no Brasil as pessoas ainda conseguem dizer umas coisas e não são imediatamente presas ou não desaparecem logo no dia seguinte. Às vezes só mesmo por desorganização do Estado Central, só porque o Estado Central não conseguiu ainda fazer a coisa de outra forma, mas é isso que exerce um grande fascínio sobre este tipo de líderes. Mas é o que eles gostariam. Relativamente a países como a China, é que de facto na China já se conseguiram dar muitos passos no sentido, e nós vimos ainda recentemente com esta questão da Covid, não é? E as notícias que acabaram por sair da China. Aquele último confinamento que se soldavam as portas dos prédios e não sei o quê. Sim, que morreram pessoas, morreram de fome no incêndio, porque não conseguiam sair ali de casa. Ali não brincam, sim. E isso exerce um fascínio muito grande sobre este tipo de político que tem estes sonhos úmidos de controlo e dessa gestão muito prática. Isto para dizer que o Sr. Lula não é uma pessoa menos boa do que as reportagens ou do que alguma comunicação social portuguesa mostra. O Sr. Lula é uma pessoa, para além de completamente e radicalmente boçal, é um indivíduo que roça o grotesco. Tudo aquilo que dele se percebe, a essência dele, a natureza dele, é intrinsecamente má. Aquele senhor representa tudo o que é mau na política, no mundo, no ser humano. Aquele senhor é uma má pessoa. E fazem dele justamente o contrário. E fingindo que não reparam na boçalidade extrema do homem, ainda por cima, isso é um dado adicional. O homem podia até ser muito eloquente e tudo mais, e continuar a ser uma besta. Até é apresentado como uma coisa engraçada. É um burguês como nós. É um burguês como nós e até bonzinho. Qualquer burguês pode chegar a este cargo, porque vejam este burguês, realmente é tão engraçado. Ainda agora estava a ouvir o homem a falar, o homem estava a dizer que a falar do G20, que se convida ao G20 e sentam-se todos à mesa e vamos resolver esse negócio aí, não sei o quê. Epá, é mais burguês do que nós. É mau em tudo, o homem é mau em tudo. Sim. Pois não, os adoradores dele, não sei se alguns são tão maus como ele também, normalmente em termos de natureza, alguns são tão boçais, tão burgueses quanto ele, outros fazem dele uma mascote, não é? É uma espécie, sim, vão atrelados, não é? Macaquinho que está ali, não é? Vão atrelados porque são eventualmente indivíduos e interesses para os quais o Lula é um cavalo de Troia, não é? Dá jeito, exatamente. Dá jeito para abrir caminho e para porque não vale a pena estarmos a atribuir grandes complexidades ao pensamento do Lula. Não, é um peão no meio é ganhar eleições, não é? Basicamente é ganhar eleições e conquistar o poder. E depois, como se comprovou rapidamente no anterior mandato do Lula, depois de ter acesso ao poder, é montar os esquemas que vimos serem montados na altura da primeira... Há ali tipos com mais cabecinha do que ele. Pois, que depois tratam dessa questão. Complexidade da coisa técnica. Depois, exatamente, a cavalo no Lula, depois montam os esquemas. Eu queria só, em relação ainda ao Lula, comentar uma coisa contigo que achei interessante. O Lula, em relação à China e à política chinesa, ele usou aquele argumento de que cada país tem o seu jeito de fazer política, isto sobre as críticas ao regime chinês e tal. E eu acho que isto há aqui umas confluências, uns cruzamentos engraçados, porque, na verdade, este é, em boa medida, também o pensamento de muitos, por exemplo, de muitos conservadores americanos mais ditos isolacionistas, tem um bocadinho esta abordagem, ou seja, aqueles americanos que não estão interessados em intervenções externas dos Estados Unidos, que não estão, por exemplo, interessados em mandatos. Doutrinas, sim. É uma das doutrinas, é esta. De vez em quando vai ao de cima na realidade americana, outras vezes é mais. Nós não queremos saber como é que a China faz a sua política, nem achemos que temos que impor o nosso modelo político a outros países. É uma facção, digamos, conservadora americana que até parece estar a ganhar um certo peso e com Trump ganhou um certo peso, porque Trump
o Trump defendia outro tipo de intervenção que não exatamente esse. Mas é interessante porque, de facto, isto, defender outra coisa e ser em boa medida, ser um defensor dos direitos humanos, no sentido tradicional da questão, é um bocadinho ser um colonialista, não é? Ou seja, quando tu preconizas que determinados regimes não podem exercer o poder como devem exercer, nomeadamente porque isso choca com os direitos humanos, e preconizas alguma forma de intervenção sobre estes regimes, estás a ser um colonialista. Isso é verdade. E o Lula tem... Ou seja, o meu ponto é, para esta malta que vê colonialismo em tudo, como é que uma coisa encaixa com a outra? Porque vêem colonialismo, por exemplo, no aspecto económico, muitas vezes, mas depois não vêem colonialismo nestas intervenções sobre direitos humanos, nem vêem colonialismo cultural quando os Estados Unidos, todas as embaixadas dos Estados Unidos por toda a parte do mundo têm uma bandeira LGBT e algumas comunidades locais não reagem bem a isso. Desculpa, estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas enfim, sim, não. É 25 de Abril, é liberdade, Lula, temos liberdade temática. Mas pronto, aqui é um cruzamento interessante, porque de facto muita desta gente que para outras coisas clama colonialismo em tudo e mais alguma coisa, realmente não pode dizer nada em relação a esta observação do Lula, não é? Porque na verdade para essas pessoas ele terá que ter razão, não é? Cada país gera a sua política e gera-se como entende, não é? E não tem que estar sujeito a intervenções externas. Com certeza, e isso, numa certa doutrina, faz todo sentido. O problema é que isso aplicando a países, sendo aplicado a países que abusam, por exemplo, das suas fronteiras ou das fronteiras dos vizinhos. Não, pois, sim. Por exemplo, já é capaz de não ser tão respeitável, não é? Não, isso não de todo, eu referia-me a casos de intervenção, por exemplo, assim, levar a democracia ao país de ser o mundo X ou Y, uma coisa desse género. É porque, de facto, para quem tenho muitas dúvidas sempre sobre esse tipo de atitudes, tenho muitas dúvidas sobre a eficácia, primeiro sobre o princípio, por um lado o princípio, desde logo. Certo, exatamente. Princípio. E depois a eficácia, que o princípio pode ser louvável e debatível sempre, não é? A eficácia costuma não ser muita. Não é espetacular, não. Mas nesse sentido, de facto, para quem ainda se consegue indignar um bocadinho com o regime chinês e com as atrocidades do regime chinês, enfim, eu acho que esse tipo de pessoas tende a ser porventura um apoiante do Lula, mas depois, de facto, acho que não tem muita margem de manobra para discordar desta posição do Lula, de que, lá está, cada país tem a liberdade de implementar o tipo de regime que quiser, e esse é um assunto interno. Porque o Sr. Lula não diria isso, por exemplo, sobre o Brasil dos anos 60, por exemplo, da ditadura, anos 60 e 70, sobre o Chile do Pinochet, por exemplo, não diria isso com certeza. Pois estamos então a concluir que, além de um bocadinho brujeço, também Lula é ligeiramente incoerente, como normalmente. Quer dizer, isso, não é? É uma surpresa, Tiago. É ligeiramente surpreendente, Agora, há aquele dado ainda sobre o Sr. Lula, nós, repito que estamos a gravar isto no domingo, mas já não sabemos se vai a Matosinhos ainda, não é? Parece que segunda-feira, ontem, amanhã, nós estamos, que vinha a Matosinhos, fui informado disso. Não sei se for a Matosinhos, vou tomar café com ele, com certeza. Claro, obviamente. Ao pé da escultura do Cabrita Reis, se calhar os dois. Do Cabrita Reis, ali, uma caipirinha ou assim, deve ser mais valorado. Por exemplo. Uma caipirinha. Mas há uma coisa que nós sabemos, que não precisamos de especular, nós vimos a pergunta que fizeram, que uma jornalista, que cumpriu o seu papel, não sei quem é, fez ao Sr. Lula sobre a invasão da Ucrânia, e que o Sr. Lula fingiu repetidamente não perceber português. Sim. Visto isso. Enfim, sim. Que está quando estava lá do professor Marcelo. Sim. Há alguma justiça seja feita, há alguma margem para acreditarmos que de facto ele não tenha percebido. Por força de tudo que temos estado a dizer. Não sei se estamos em condições de assinalar hipocrisia nesse caso. Mas defletiu, não é? Tentou defletir essa, e depois o Presidente da República foi lá e disse-lhe qualquer coisa e tal, naquele seu estilo. Acho que o que disse, pelo que eu li, eu não percebi no vídeo, mas pelo que li, disse estão a perguntar sobre a guerra na Ucrânia, como se o outro, por muito brujesso que seja, não tivesse percebido. A pergunta tinha 6 ou 7 palavras muito claras, quer dizer, não era muito difícil. Até para o Sr. Lula. E a lata do indivíduo, não é? A forma como criou ali
Sim. Não é isso o mais grave nesta história toda, mas que mostra o ridículo daquela figura, mostra o ridículo da figura que está ao lado dele na medida em que faz questão de manter uma boa relação com ele. Exatamente, não é apenas sim, boa, sim, uma sim, relação sim. excelente e de grande cordialidade. E Não, mais... faz tudo o que é preciso para se adaptar, não é? E para garantir que as coisas... Nestas questões, quando tu às vezes vês dois líderes, chefes de Estado, que se têm que relacionar por questões diplomáticas, e às vezes têm, e até podem nem se suportar, se um deles está a fazer uma figura patética, o outro mantém ali alguma dignidade e tenta manter, de alguma forma, a distância face àquela figura. Atenção que eu estou aqui a representar o meu país, mas eu não me confundo com este senhor. O professor Marcelo, nisto, como o Dr. Costa, naquele momento, não especialmente até, mas no geral, já se misturaram com o senhor Lula muito mais do que o devido e o desejável, não é? Sim, e neste caso socorreu, não é? O Presidente da República socorre, vai em auxílio do Presidente do Brasil para resolver esta situação. Que ele dispensaria, eu apenas queria não responder à questão. Pois. É lógico, não é? Agora, não consegui perceber de que órgão pertencia a senhora, pelo menos uma senhora que fez, uma jornalista que fez a pergunta. Mas respeito para essa senhora... Sim, fez o seu trabalho, sim. Sim, que nos dias que correm é de assinalar. Bom, a verdade é que Lula tem de facto, em relação a este panorama internacional, tem um entendimento muito semelhante aos partidos comunistas portugueses, como é óbvio, não é? Mas também... É um comunista. Daí não haver... Pois, exatamente, sim, esta percepção de que os alinhamentos internacionais deveriam ser outros, não é? Que esta supremacia, se quisermos, histórica, cultural do mundo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, é uma coisa indesejável. Claro. e que é preferível termos um mundo a girar em torno desse eixo, Rússia, China e Brasil eventualmente também. É exatamente a linha de pensamento dos partidos comunistas portugueses e de boa parte, se calhar, até do Partido Socialista. Portanto, sim, do atual Partido Socialista, sim. Não aquele de 73 que fundou. Não acredito, pelo menos na maioria das pessoas, fosse essa a visão do mundo, fosse uma visão pró-soviética na altura, ou pró-chinesa, mas no atual Partido Socialista não faltam. Ainda agora uma ex-ministra, uma Ana Benavente qualquer, uma sujeita qualquer lá do PS, destas luminárias que andam para lá, disse numa entrevista que eu odeio profundamente os Estados Unidos. Como uma criança, como aqueles miúdos lá das juventudes do Bloco, assim, aos 15 anos. Do acampamento do Bloco, sim. Do acampamento, sim. Não, o caminho do PS, não há dúvida que é um caminho que leva ao partido numa direção lamentável, até porque se recuarmos um bocadinho, Alberto, eu ia propor-te aqui agora uma viagem pela memória, porque a propósito dos 50 anos do PS, e agradecendo desde já ao Observador, que colocou uns cartazes, vamos espreitar num instante para percebermos, para lembrarmos com saudade momentos do Partido Socialista. Por exemplo, com António Guterres, lá está, vamos ver o cartaz, os portugueses não são um negócio, são pessoas. Repare-se no style deste menino que já nesta altura tinha em vista claramente outros voos. Depois também, por acaso não sei, não estou certo agora do enquadramento, acho que o encadeamento cronológico é exatamente este. Também Ferro Rodrigues pontificou, obviamente, na história do Partido Socialista. Sim, Ferro Rodrigues foi quando perdeu as eleições, foi com o Durão Barroso, portanto foi na sequência do Guterres, sim. Mas ele era o fazedor, como dizia o cartaz, que também o fazedor. Epá, arriscado este fazedor. Não estou certo que esta palavra tenha sido antes ou depois disto mais alguma vez utilizada em algum cartaz, seja de que tipo for, o fazedor Ferro Rodrigues. E depois do fazedor Ferro Rodrigues, obviamente que Portugal precisou de seguir um outro rumo, um novo rumo, com José Sócrates. Cá está ele. Agora Portugal vai ter um rumo. Não era mentira. Não, era o que eu estava a pensar. O rumo não está muito bem definido neste cartaz. O rumo não era grande coisa, mas era um. Mas, portanto, por estas e por outras, é que, se calhar, no aniversário do PS, dos 50 anos do PS, houve um protesto a fazer lembrar o protesto de 1993, então contra o Ministro da Educação, Torres Couto. Alberto, se calhar recordamos, é um bocadinho desagradável 93 recordar. Não era Torres Couto, 93 era o PSD, era
Manuel Ferreira Leite, pá. Aquele protesto dos rabinhos ao Léo. Lá está, eu confundo Couto dos Santos com Torres Couto. Eu peço desculpa. Seria o Couto dos Santos já na altura, sim, Couto dos Santos. Sim, certo, Couto dos Santos. certo. Torres Torres Couto era o sindicalista, pá. Claro, isso são outras farta bigodaça. Sim, tem Coutos e eu confundo muito, e confundo muito com a pasta medicinal Couto também. E o Torres Couto acho que era vagamente familiar dos próprios da pasta. Dos proprietários da pasta medicinal. Tenho ideia que sim, não estou a brincar, mas não tenho a certeza. O Couto dos Santos não faço ideia. Não, peço desculpa. Era o Couto dos Santos, Ministro da Educação na altura, não é? Sim. Que foi presenteado com um protesto que se tornou célebre, com umas nádegas ao Léo. Acho que também vamos ver isso. Na altura o Vicente Jorge Silva falou em geração rasca, não é? Geração rasca, precisamente, foi à conta destas nádegas. Realmente um protesto, desagradável. Mas este ano, na comemoração dos 50 anos do PS, houve um novo protesto deste género, que nós também vamos ver, também com nádegas à mostra. Cá estão as nádegas de... Isto são nádegas de 2023. Que nádegas mais frescas, portanto... Contrastam bastante com as nádegas de 93. Aliás, estas 3 nádegas, eu acho não fiz essa análise, por acaso, não fizeste. Eu fiz com algum cuidado, porque sabes que as questões políticas eu vejo com atenção. E eu acho que neste protesto de 2023 há um protesto, que são as nádegas do lado direito, e depois há puro exibicionismo, na minha opinião, mas portanto não está ao nível do protesto de 93, que era um protesto mesmo desagradável. Mas em termos de nádegas, quais são as que superiorizam? As de 93 ou as de 2020? As de 93 são claramente nádegas de protesto. Ok. As de 2023, há 3 pares de nádegas, o par mais à direita da imagem que estamos a ver é claramente um protesto, também desagradável. As outras 2 pares de nádegas, na minha opinião... Estamos a falar de boas nádegas, maus protestos, é isso? Enquanto protesto, sim, nesse sentido, sim, mais exibicionismo... Precisamente, acaba por ser um mau protesto porque as nádegas não têm aquela qualidade digamos, de uma certa capacidade de enojar que se quer numas nádegas de protesto. Portanto acaba por ser umas nádegas mais uma melhoria em termos estéticos das nádegas. Sim, que acaba por... Há um declínio na capacidade de protesto. Precisamente, que acaba por complicar depois o protesto. Mas pronto, ficou marcado por este acontecimento, a comemoração, ficaram marcadas as comemorações de 50 anos do PS por este protesto. Pronto, e sim, PS e nádegas e tal, a coisa não está mal vista. Não está nada mal. E se calhar também com as nádegas acabávamos esta parte do programa, Alberto, em que coligimos aqui uma quantidade enorme de assuntos, com o centro na comemoração do 25 de Abril, indo ao Lula e ao aniversário do PS e tal, mas sinto que precisamos, depois de acabarmos neste tom, de desanuviar um pouco, com beleza, com contemplação, com paz de espírito, com o anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E estamos de volta, com energia renovada depois do visionamento do reclame do azeite talismã, a quem voltamos a agradecer o apoio à lenga-lenga do costume. Vamos aproveitar também para lembrar, Alberto, ainda antes de lançar aqui um comentário de um nosso espectador, que devem subscrever o canal do YouTube Comitê Central para poderem todas as semanas ser informados de quando há novos episódios da Lenga-Lenga do Costume, que estreia à terça-feira às 21 horas. Já ultrapassámos a barreira dos 6.000 subscritores. Alberto, eu não sei se te lembras na altura que falámos da possibilidade, dos 500 mil.
Isso também, mas que iríamos oferecer um valioso automóvel ao subscritor número 6.000. Percebemos depois que não é depois, foi só depois. Já tínhamos o automóvel está aqui à porta a ganhar pó. Que não conseguimos identificar, não é? Precisamente, não conseguimos identificar o subscritor número 6.000, não aparece lá quem foi a Podemos confiar na palavra da pessoa, se ele achar que... Sim, podemos, e era a propósito disso, sim, isso também é verdade, que eu ia comentar aqui o nosso espectador, o Hugo Arguzelo, que o Hugo diz, ele pelo visto tem forma de saber isso, porque ele diz, eu sou o subscritor 4.587 e venho aqui reivindicar o automóvel que estava destinado ao subscritor 6.000. Portanto, aparentemente há forma de saber... Fazendo uma transição, avisando desde já que vou fazer uma transição, ele, embora seja o 4.000 e não sei quantos, identifica-se como o subscritor 6.000. Perfeito para lançar, eu acho que já nem vou... E não podemos criticá-lo por isso. Dizer nada, não, porque se sente o subscritor 6.000, não há forma de dizer que o Hugo é chalupa ou qualquer coisa do género, nem pensar, nada. Longe de nós. E vem isto a propósito, esta ligação perfeita que eu não vou perder, vem a propósito de ajuda-me Alberto, um projeto de lei, não é? É um projeto de lei do PS, houve vários projetos de lei, mas acho que o PS é que foi aprovado. Tiveram a votação nos últimos dias na Assembleia da República, vários projetos de lei que têm a ver com casas de banho, porque de facto porque é importante, é uma necessidade fisiológica básica e portanto é natural que na Assembleia da República se perca bastante tempo a legislar sobre como é que se resolve. Sinceramente eu acho que não era má ideia se legislassem sobre problemas sérios das casas de banho, que, por exemplo, como um deles é a ausência de bidé, por exemplo, que eu acho inaceitável. Casas de banho sem bidé, casas de banho em que há apenas polivan e não há banheira. Mas e aquele chuveirinho? Achas que aquele chuveirinho não substitui? Não. Menos mal. Eu sinto que isto, que é um tema um bocadinho fraturante, se calhar, entre os elementos da lenga-lenga, se calhar é melhor guardarmos para o tema central. És contra o bidé? Não sou contra, mas bem, uma pessoa habitua-se a tudo, não é? Mas depois de desabituares... Acredito. Sim, e sabes... Não acredito nada, não vou ceder tão facilmente. As últimas décadas marcam uma inovação muito importante que eu acho que relega definitivamente o bidé para a história, enfim. O chuveirinho, o tal coisinho? Não é o chuveirinho, são os toalhetes. São os toalhetes. Os toalhetes vêm... Enfim, mas eu sinto... Aqui não vamos chegar... mas esta é uma questão realmente importante, pronto, e é divisiva de facto, não é? E eu sinto que isto merece, se calhar, até um especial, se calhar é melhor não... E nas casas particulares é a porcaria do polivan em vez da banheira. Da banheira. Mas depois uma pessoa também não cabe na banheira, para que é que tu queres a banheira? Uma banheira em que se caiba, uma grandinha. Daquelas em que se cabe mesmo. Não é daquelas de hidromassagem, também não me importava. Já estive num apartamento assim uma vez, um breve período, mas uma banheira em que se caiba. Banheira, pois, uma vez fiz obras nas casas de banho de casa, uma antiga casa, e o sujeito estava a tratar das obras, disse, Alberto, esta banheira já não se usa. Não se usa, eu uso. Claro, já não se usa, já passou de moda. É uma moda. Só qualquer dia lavatório que saiu. Durante imenso tempo a malta nem se lavava, Sr. Alberto. Por amor de Deus, isto da banheira. Ele achava que era o polivan, só aquela coisa, a cabinzinha e tal. Claro. Mas eu nem sei se não há legislação. No outro dia também foi alvo de... O nosso amigo Carlos vamos discutir mesmo isto a sério. Casas de banho, há legislação muito específica sobre casas de banho, o que é que tem que ter bidé, espaço para enfim, depois tem que ter uma banheira num piso, tem que ter, enfim. Sim, mas banheiras, pronto, isto estamos a falar de casas particulares, aqui o ponto é a escola. É que são casas de banho em locais públicos, nomeadamente. E não estão a falar de coisas importantes como banheiras ou bidés, estão a falar do direito, sim. Avança, Alberto, desculpa. Do direito aos miúdos poderem frequentar, ou miúdas, a casa de banho que lhes apetecer. Eu suspeito que haverá poucas miúdas a frequentar a casa de banho dos miúdos, independentemente da forma como se identificam. Não vai acontecer muito. Ser frequente, não. A inversa é capaz de acontecer com alguma frequência, até porque todos já tivemos 15 ou 16 anos. Claro. E pensámos no que poderia ter acontecido se isso fosse possível. E eu não costumo ter muitas... Não sou uma pessoa que olhe com especial saudade para o passado, não sou muito de olhar para trás e pensar, era tão bom ter outra vez 15 ou 16 anos, mas confesso que esta legislação, a introdução desta legislação que permite de facto uma pessoa, imagina, por coincidência nos dias de ginástica sinto-me uma menina e preciso de utilizar os balneários das meninas. A parte dos chuveiros e tal, sim. Por acaso é um fator que me leva a hesitar um bocadinho se não poderia ser giro a recuar
uns anos para voltar a vivenciar, não é? Vivenciar. Essas experiências agora neste contexto, mas portanto estamos a importar ideias muito giras, não é? Que é giro porque normalmente para o que não interessa, nós somos muito rápidos a importar ideias dos Estados Unidos e assim. E curiosamente, quem as gosta de importar são aqueles que normalmente mais odeiam os Estados Unidos. Portanto, esta malta de esquerda, sempre na vanguarda progressista. Diga-se que a iniciativa liberal também se absteve, portanto deixou passar a lei. Também muito mas giro, estaria o PS para aprovar, com certeza, não é? Naturalmente. Claro que sim. Mas a intenção de voto conta, não é? Portanto, isto foi aprovado. A proposta, se não estou em erro, foi na quarta-feira, acho eu. Sim, é da esquerda toda. Ou é aprovada acho que havia outros diplomas, a votação, entre os da Iniciativa Liberal, acho que no Bloco também, mas suponho que o que foi aprovado foi do PS. Agora não acho isso... saber o que é que diziam esses diplomas. Quais eram as nuances? Não sei, sinceramente não sei. Não sei. Agora, o que ficou aprovado é que as escolas vão passar a ter um responsável, a quem os miúdos se dirigem, os miúdas, dizendo com que género se identificam. Miúdos, com arroba e tal. Certo. Com que género se identificam. Não sei se aquilo é uma decisão para a vida toda ou para a vida escolar toda. Não pode ser, então. Não, então pode ser de hora em hora. Eles podem mudar de hora em hora. Pode ser, se os miúdos quiserem que assim não seja, não é. Sim, não é, porque eles é que sabem, claro, e não vamos... Como alguém dizia, isto não é uma questão de apenas de casas de banho, isto é uma questão de direitos humanos. Acho que sim. Alguém falou no assunto nestes termos. Como direitos humanos se trata, os miúdos ou as miúdas, os miúdos vão ter direito a decidir com que géneros se identificam a cada momento. Por exemplo. Sim, ou pelo menos na hora em que vão à casa de banho. Cheiro-me cá muitos que à hora que vão à casa de banho, na hora da ginástica. Da ginástica, dos chuveiros. Vão lá, olha, sou funcionário, desculpe lá, eu agora sou uma menina. Então, mas Luís Miguel... Mas coisa de 15 minutos vou ser uma menina e tal. Depois eu então ainda agora estavas aí à porrada com os outros meninos e a dizer que eras um ganda macho e agora és uma menina. Sim, senhor Fernando, eu agora sou uma menina. Então vai lá tomar o teu duchinho. Vai lá tomar o teu duchinho com as tuas colegas. Bom, portanto vai haver um funcionário, é isso, não é? Portanto, mais um cargo que se cria, isto multiplicado pelas escolas todas, temos mais uma, lá está o governo PS a combater o desemprego, temos mais uma função que era importante, que eu não sei se uma pessoa basta para isto, atenção, eu não sei. Talvez um gabinete criar, possivelmente um observatório, que isso há uma fundação em cada escola, tudo a Fundação para a Igualdade. Isto vamos ter aqui muito trabalho, esta malta vai introduzir dados em X6 ou à mão. Ou em folhas A4 até, com lápis. Em folhas A4, isto vai ver aqui, vão ficar com Zé Carlos, agora é Isabel. Zé Carlos, Setinha, Isabel. Depois volta ao Zé Carlos, agora sou o Zé Carlos outra vez, já é o Zé Carlos outra vez. Exatamente. E é isto, é isto que a Assembleia da República anda a votar, projetos de lei que dizem, no fundo, que vamos ter muita atenção e levar muito a sério tudo o que crianças dizem que acham sobre si próprias e sobre o mundo, que é uma coisa que normalmente, aliás, qualquer pai sabe disso, levar sempre muito a sério e até às últimas consequências tudo o que as crianças querem e dizem. O engraçado é que até há 10 minutos ninguém respeitava uma criança que dissesse que não gosta de sopa, não gostas, mas comes e tal, faz-te bem, não sei comes menos. Comes da mesma. Agora uma criança pode dizer, escolher naquele dia o género que lhe apetecer, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser... Sim. Pode ser menino, pode ser menina, e não há problema nenhum, tem que se aceitar. São direitos humanos. Porque isso escolher o género ao pé de selecionar de que verdura na sopa é que não se gosta, é uma questão de sumenos, Exatamente, é uma questão ligeira, não tem importância nenhuma. Ligeira e grave, a coisa são os brócolos, não é? É não querer comer a sopa de brócolos, claro. Porque realmente é ótima. Agora estas questões são tratadas, são tratadas como o nosso mundo atual trata tudo. Não, agora mais a sério. Parece que descemos. Realmente não dá para ouvir isto muito. É uma infantilização do mundo completa, uma infantilização em vários sentidos, e num deles é mesmo da aproximação, não é só de ceder às crianças, é da aproximação à mentalidade das crianças. Isto não é apenas uma cedência para sermos simpáticos ou para os pais não quererem que os filhos fiquem mal com eles. Não, é mesmo a mentalidade de quem manda não parece muito superior à de um miúdo de 7, 8 ou 10 anos. Pelo contrário, às vezes. Sim. São umas cabecinhas pequeninas, loucas, ainda em fase, ainda por desenvolver e tal. Não sei. E porquê? Porque lá está, porque tudo isto tem uma aura, ou acham as pessoas que
que avançam com estas propostas e que votam favoravelmente a estas propostas acham que isto tem uma aura de respeito pelo próximo, não é? De atenção para com as necessidades, neste caso das crianças, quando a grande necessidade das crianças é que os adultos, em teoria, é que os adultos lhes expliquem como é que funciona o mundo, não é? Até há 10 minutos não eram as crianças que nos explicavam Com certeza, o que é a realidade, não é? Isso que estás a dizer era considerado bom senso. Sim, o mais elementar bom senso era sim. criar algumas barreiras dentro das quais as crianças devem crescer, sim, e devem aprender e devem caminhar. Claro. E pronto, e neste momento não, neste momento temos que aprender somos nós que temos que aprender com as crianças. Parece aqueles professores muito maus que havia. Eu não estou aqui para vos ensinar, estou aqui para aprender convosco. Pois, precisamente, sim. No caso da biologia ou da fisicoquímica, então retire-se. É melhor arranjar outra profissão. Depois é um palerma. Porque não vai aprender nada connosco. Até há 10 minutos essa pessoa não teria emprego em nenhuma escola, em nenhuma parte do mundo. Agora, lá está, agora é o chefe de um desses observatórios. Isto como tu estavas a lembrar também em off, nós seguimos a menina Greta, não é? Durante anos, a menina Greta, uma pré-adolescente, personalidade do ano para a revista Para Time, não é? Sim, sem que, obviamente, que não sabe nada de coisa nenhuma, nem está em condições de saber, nem é suposto saber, claro. mas de repente era endeusada. Porque ela não ia à escola sequer, portanto não saberá aquilo que o miúdo da idade dela em média saberá, não é? Já sabe o que sabe, mas sem ir à escola em princípio sabe ainda menos, embora se for de não ir a este tipo de escolas em que estamos a transformar as escolas, então aí acho uma ótima começa opção. A não se perder grande coisa, sim, isso é verdade. Não, começa a não se perder rigorosamente coisa nenhuma. E pronto, é este o estado do mundo. E é engraçado que estas coisas chegam, Tiago, de repente, uma pessoa por falar os diplomas foram discutidos, projetos de lei, sim. De repente vão ser debatidos amanhã já foi aprovado e tal, já está. Feito, pronto. Okay. Já, sim, é verdade. Eu confesso que nem sabia. Foi uma coisa que já nem é muito falado isto. Pois é isso. Isto já passa como se fosse... É uma mera decisão burocrática, é ali uma coisa que é como se tivessem em meia dúzia de uma minutos. Uma micro-lei sobre clipes ou afiadores de lápis ou qualquer coisa. Sim. E de facto não ouvi, eu não tinha conhecimento sequer disto e aparentemente mesmo quem votou contra, se há outras questões que têm produzido outro tipo de reação mais vocal, poderá ser falha minha eventualmente, mas neste caso nem sequer ouvi grandes reações a isto, não tinha conhecimento. Não quero cometer nenhuma injustiça, por isso também não sei, de facto não sei. Se calhar... Isto passou praticamente, deu muito pouco para reparar isto, passou completamente despercebido. Sim, é verdade. Independentemente do voto de cada partido, sim. Sim, mesmo quem tenha os filhos na escola pública provavelmente está completamente a leste de que a sua filha neste momento está... A sua filha e as colegas têm por companhia no balneário 3 ou 4 meninos que nesse dia... Zé Armando e o Fábio, não sabem disso. Manuel. Até alguma coisa inevitavelmente correr mal, como noutras paragens, obviamente já correu, mas aparentemente não aprendemos nada com isso. Enfim. Alberto, o que se aprende imenso é com a lenga-lenga do costume. Isso é. Motivo pelo qual, de facto, os nossos espectadores afluem aos magotes a estas emissões que estreiam todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central, que devem, portanto, subscrever, carregar na campainha, subscrever e receber todas as semanas de informação sobre estreias de programas. Podem acompanhar-nos também em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. No Spotify, importante, um dos nossos espectadores lembrou-nos disso, colocar a lenga-lenga do costume. A rei do picuinice, isso. É uma biguinice, o Spotify é quando não se põe o A, não dá tão facilmente, não aparece tão facilmente a lenga-lenga. Sou assinante da Apple Music, vou continuar a ser. Nem mais um tostão para o Spotify, sacanas dos gajos, pá. São lá uns suecos, ou o que é? Ficamos por aqui esta semana. Ficamos. E voltamos para a semana. A emissão de 2 de maio será uma emissão especial. A não perder. Especialíssima.
toda ela em torno de questões colocadas pelos nossos espectadores e ouvintes, que confluem depois no debate de temas da atualidade também. É um casamento que nós depois acabamos por fazer dessas duas vertentes. Portanto, fiquem atentos e voltamos a ver-nos nessa altura. Obrigado. Boa noite a todos. Deus, boa noite. Eu confesso que eu não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre a questão da ao partido. Deixa.